Fala galera, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal e o tema do vídeo: sorteio das oitavas de final e o emparelhamento da Libertadores da América 2023. Quem vai buscar o título no Maracanã? Cara, que isso, hein? É muita tensão, é muito nervosismo e a gente tem aí uma probabilidade muito grande, se a gente olhar as duas chaves, a gente vai mostrar isso para vocês, de não termos dois brasileiros na final. Vai depender aí de Atlético ou Palmeiras sustentar o Brasil até uma final no Maracanã de um dos lados da chave. Eu vou passar aqui pelos principais confrontos, os confrontos dos times brasileiros, dou só uma pincelada também nos confrontos dos times estrangeiros, tá? Já deixa aí o seu like, se inscreva no canal, habilite a notificação. É sempre um prazer poder falar de futebol e de outros esportes com vocês aqui no meu canal, beleza? Vou começar então mostrando o chaveamento e aí depois a gente passeia por cada um dos confrontos envolvendo brasileiros, tá? Atlético Nacional e Racing se enfrentando aqui desse lado esquerdo da chave, Nacional e Boca Juniors, Deportivo Pereira e Independente Del Valle, Atlético Mineiro e Palmeiras de novo se enfrentando pela Libertadores no lado esquerdo da chave. Do outro lado, Bolívar e Atlético Paranaense, River Plate e Internacional, Argentinos Júnior e Fluminense, Flamengo e Olímpia. Então aqui a gente tem uma chance grande de termos um brasileiro, pelo menos tentando aí uma vaga na semifinal, se a gente projetar aqui favoritismo para Flamengo e Fluminense, e uma situação interessante também da parte de cima da chave, tá? Então vou já direto para a análise aqui dos times brasileiros e depois lá no finalzinho do vídeo eu dou uma pontuada também nos outros confrontos, tá bom? Me parece muito claro que o grande duelo dessa fase, pelo menos quando o assunto é times brasileiros, é esse confronto das oitavas de final entre Atlético e Palmeiras. São dois dos principais times do futebol brasileiro nos últimos anos, dois times campeões da competição, mas a gente tem uma diferença muito grande se a gente analisar hoje o trabalho que é feito nas duas equipes. O Palmeiras tem o técnico mais longevo entre os times da Série A, o Abel Ferreira é um especialista nesse tipo de campeonato, não só nesse, como também é muito bom no torneio de pontos corridos, como é o atual campeão, mas é um técnico que sabe fazer todos os ajustes necessários sempre que ele tem um confronto adverso à sua frente. Fizeram duelos recentes em Libertadores da América, tem muita rivalidade envolvida por aqui, mas tem um elemento novo do lado do Atlético, que é o Filipão, que é um baita de um especialista nessa competição, é o cara que chegou na final da última edição, é um cara que costumeiramente leva seus times longe na Libertadores da América e esse me parece um dos trunfos do Atlético para esse confronto. Se a gente for olhar a individualidade, acho que a gente tem nomes muito bons dos dois times. Só que hoje o Palmeiras tem um trabalho muito mais evoluído, é um time que joga um futebol muito melhor do que o Atlético. O Filipão, desde que chegou, não fez o time andar ainda. E é natural, chegou outro dia. Mas será que ele vai conseguir fazer esse time jogar o que a gente sabe que pode do ponto de vista individual? Se a gente for analisar a capacidade que o Atlético tem, o time que tem Arana, que tem Hulk, que tem Paulinho, que tem Zaratio, enfim, tem vários outros bons jogadores aí, mas eu citei só alguns aqui. É um time que pode e deve produzir mais do que vem produzindo até agora. Só que o Palmeiras tem um monte de cara bom, né? Tem o Everton, tem Gustavo Gomes, tem Murilo, tem Dudu, tem Veiga, tem Rony, tem Arthur, sabe? O Atlético, ele deve, quando olhar aí no papel, lógico que eu não estou dizendo aqui assim, o Atlético se sentirá inferior, mas não, eu digo assim, do ponto de vista da análise, quando a gente olha a individualidade, eu acho que as individualidades do Palmeiras são melhores, né? Tem mais jogadores melhores do que o Atlético e no coletivo também. Só que é aquela situação de dois jogos, de um Atlético que muito provavelmente vai depositar muito da sua esperança na temporada nessa Libertadores, porque é assim o trabalho do Filipão, é nessa característica que ele consegue fazer seus times evoluírem e é um grande confronto. Para mim aqui um favoritismo ligeiro para o Palmeiras, até porque vai fazer o segundo jogo em casa de entre 55 e 60, sabe? A 40 ou 45 para o Galo. Mas um grande jogo, sem dúvida nenhuma, o grande confronto, quando o assunto brasileiros, lógico, nessa fase oitavas de final. Difícil, né, cara? É difícil falar aqui, até porque o Atlético em alguns confrontos, até na Libertadores passada, salvo engano, jogou melhor, mas acabou perdendo, né? Enfim, então, em alguns momentos,
isso aqui acaba se desenhando desse jeito. Mas é um duelaço, cara, um duelaço. Outro duelaço pra mim aqui, Internacional e River Plate. Se a gente for olhar a evolução do time do Internacional nesse momento da temporada, logo no sorteio, talvez seja a melhor fase do Inter na temporada. Só que o River também cresceu sob o comando do Demichelis, ou Demichelis, como eles chamam lá na Argentina, e o estilo de jogo que o River propõe me agrada um pouco mais do que faz o Internacional. Se a gente pegar até o último jogo, por exemplo, contra o Cruzeiro, o Inter em casa, sofreu muito, né? Sofreu muito. O River estava no grupo do Fluminense, que era um grupo difícil até certo ponto, e ele, depois de ter sido goleado pelo Fluminense no Maracanã, deu uma virada de chave, deu uma evoluída enquanto equipe, seria até natural pelo também cada vez mais tempo de trabalho do Demichelis, e é um time muito forte, que vai jogar para 80 mil pessoas lá no seu estádio, né? Eu acho aqui que o Inter não tem que ter medo do River Plate, não. De verdade, o River é um bom time. Se a gente olha lá, o De La Cruz vai continuar, o Beltrão, um cara bom de bola. Enfim, tem as suas individualidades. O Nacho sempre, um cara que arma muito bem. Tem as suas qualidades individuais. Mas eu acho que o Inter é um time tão bom quanto, se não for melhor em alguns momentos. Ainda mais agora. A gente viu aí o Arangues voltando a ter minutagem. A gente vai ter o Ener Valencia, que é um cara, chegar pro time, para vestir a camisa de titular e realmente ser um fator de transformação nesse ataque do Internacional. Outros nomes aí que podem recuperar a confiança, como Wanderson, Alan Patrick, até o próprio Luiz Adriano, que vem fazendo um trabalho de pivô cada vez melhor. Enfim, eu acho que o Inter ele tem boas condições aqui. Eu vou jogar 50-50. Acho que não tem favoritismo nesse duelo, mas enxergo o Internacional que tem que entrar em campo bem crente de que pode passar. Porque essa é a realidade do clube, pô. Estamos falando de um clube gigante, tal qual o River, e que tem, repito aqui, bola, tem jogadores para competir com o River Plate. Lembrando sempre aqui que a gente está mostrando os escudinhos, né? O time da direita vai decidir em casa, né? Foi o time primeiro colocado. Daqui a pouquinho eu mostro também o chaveamento novamente, a gente fala dos jogos. Fluminense e Argentinos Júnior. Foi se desenhando ali o sorteio e o Fluminense acabou não pegando um dos adversários mais fortes desse pote 2. Só que se a gente pegar por base, que é o que eu pego aqui para analisar mais o Argentinos Júnior, o jogo contra o Corinthians, especialmente o jogo que fez contra o Corinthians na Neoquímica Arena, é um time que tem no trabalho do Milito gosta também da posse de bola, é um time que não rifa, também não é um time que fica batendo muito, é um time que gosta de sair. Ele sabe trabalhar na posse, mas sabe sair também em transição rápida. Isso castigou muito o Corinthians no jogo em São Paulo. É um time bom, sabe? Um time bem treinado, muito bem treinado, aliás. Dá pra perceber quando você vê o time do Argentino Júnior jogando, que é um time muito bem treinado. E o Fluminense, a gente precisa entender o que será pela frente. Não só pela questão do Fernando Diniz no comando técnico da seleção, mas o time vem de 2 meses muito ruins, de jogos muito inconstantes, vem de um dos piores jogos contra o São Paulo, que eu imagino que não vai ser replicado muitas vezes, mas é lógico um ponto de atenção para o time do Flu. Não tem, repito aqui, jogado bem. E essa que é a grande preocupação. Será que o Fluminense vai conseguir se recuperar no momento que a gente tiver os confrontos da Libertadores? Essa é a grande questão. Já tem história, já se enfrentaram, já tem jogo lá histórico também para o torcedor do Fluminense lá na Argentina, mas é um time que na qualidade, se a gente olhar o investimento feito, o Fluminense ele tem aí uma responsabilidade grande de passar, de vencer e de ir até as quartas de final. Então não foi um sorteio ruim para o Fluminense não, como também não foi um sorteio ruim para o Flamengo. O Olympião dos invictos na competição, é verdade, é um time que tem torcida, diferente de alguns outros times do Paraguai, é um time super campeão também, mas o Flamengo é o melhor elenco da América do Sul, é o melhor time, né? Ainda talvez não o melhor time no desenvolvimento do jogo, mas é um time muito... que vai ganhar reforço do Alan, que vai ganhar reforço do Luiz
Araújo, que pode ganhar outros reforços aí ao longo dessa janela e que tem um trabalho que está cada vez mais forte. A gente percebe que o Sampaoli cada vez mais faz do time do Flamengo um time bom, muito bom. Recuperou o Bruno Henrique, tá usando bem o Pedro e o Gabigol, os dois aí fazendo gols. Everton Ribeiro, Arrascaeta parece bem fisicamente, ele bem fisicamente é um escândalo. Você tem ali no meio de campo também o Pulgar, que foi recuperado. A zaga é muito boa com o Fabrício Bruno e com o Léo Pereira, caso consiga ficar saudável. Pela esquerda tem uma grande força no Ayrton Lucas. Enfim, cara, acho que não preciso ficar aqui pontuando todas as forças que o Flamengo tem para passar do Olímpia. Só eu fiquei devendo aqui rapidinho o favoritismo de Fluminense e Argentinos Júnior. Eu boto 55 ou 60 pro Flu, 45 ou 40 pro Argentinos Júnior, tá? Mas voltando aqui à análise do Flamengo, então o Flamengo, para mim, ele tem uma dose de favoritismo bem ampla contra o Olímpia. Costuma fazer os seus jogos duros, é um time que a gente conhece a maneira de jogar muitas vezes do futebol paraguaio, são times que jogam de maneira firme, é o time do Aguirre, né? O time do Olímpia, então é um time que pode aprontar para cima do Flamengo, mas seria uma surpresa muito grande. Entre todos os duelos de brasileiros aqui, para mim é onde há a maior diferença. Eu vou de 65, quase 70, mas 65 para respeitar aí o Olímpia também, a 35, tá? E para a gente fechar as análises aqui de times brasileiros, o Bolívar não tem só a altitude. Eu acho que é legal a gente observar isso também. É um time que vem jogando bom futebol. Se a gente olhar o que o time do Bolívar jogou, até contra o Palmeiras, não aqui embaixo, mas jogou contra o Palmeiras lá, cara, fez um jogo bom e sabe jogar futebol, cara. Pra mim, o grande ponto é esse. Sabe jogar futebol, se a gente... E ainda tem o fator altitude. E o Atlético é uma incógnita. O Atlético do Wesley tá... Será que vai ser o Wesley? Quem vai ser o treinador? Como é que vai ser o jogo que o Atlético vai poder produzir? Então a gente tem aqui um confronto duro pro Furacão. Eu tava até aqui pesquisando para ver exatamente qual é a posição do Bolívar lá no campeonato boliviano. Tá lá em 4º lugar. Mas se a gente olha o que o time fez na Libertadores da América, num grupo que... Quem não esperava aqui que o Barcelona pudesse passar? Eu acreditava muito que o Barcelona poderia passar nesse grupo. E o Bolívar foi e ganhou do Barcelona. Ganhou do Barcelona em casa, ganhou 4-0 do Cerro Porteño fora de casa também. Perdeu do Barcelona quando jogou lá em Guayaquil. E o Atlético, eu acho que tem muitas qualidades. Muitas. Eu acho que tem uma boa zaga. Seja com uma linha de 3 com Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo, seja numa dupla com Pedro Henrique e Thiago Heleno. Vai precisar realmente encontrar uma solução para a lateral esquerda, mas eu acho que tem 2 laterais pela direita que são bons. O Madison e o Kelvin não comprometem. O Fernandinho é o grande centro, o grande eixo desse time quando joga, mas tem outras qualidades ali. Tem o Eric, tem o Christian. O Vitor Bueno está fazendo uma grande temporada. Tem o Vitor Roque, sabe? É um time que, pela qualidade individual, tem um favoritismo. Eu vou colocar 55-45 por respeito à altitude, porque é difícil jogar lá. 3.600 metros não é brincadeira. É muito salgado. O Furacão do ano passado, que foi a final, quando foi jogar lá no Morro, tomou-lhe uma cipuada, né? Até que caiu o Carille, mas ficou sem rumo. Então, tem os seus desafios o Atlético Paranaense aqui contra o Bolívar. Duelos de brasileiros, então, destacados. A gente volta aqui para analisar os outros confrontos. Atlético Nacional e Racing. Acho que aqui o Racing tem um ligeiro favoritismo. Nacional e Boca. Para mim, o Boca aqui passa com até alguma tranquilidade, como o Independente Del Valle deve passar do Deportivo Pereira também com alguma facilidade. São times mais fortes, os 3 que terminaram em primeiro. Aqui Racing e Atlético Nacional talvez um pouquinho mais de equilíbrio, mas o Boca é relativamente mais forte do que o Nacional e o Independente Del Valle é bem mais forte do que o Deportivo Pereira, que era o time que todo mundo queria enfrentar. Em novembro a gente vai ter a final da Libertadores no Maracanã e por só termos um representante do lado esquerdo da chave, mas talvez dois dos grandes representantes brasileiros desse lado, a gente ainda pode projetar uma final brasileira. Mas se eu tivesse que dizer agora aqui, chutar um percentual, eu acho que a gente tem
25%, assim, 30% de chance de ter uma final brasileira. Lembrando que a gente pode ter Fla-Flu nas quartas de final no Maracanã, que seria um confronto daqueles confrontos, um confronto inacreditavelmente imenso nas quartas de final. Muito provavelmente, se a gente olhar aí, seria o maior duelo na história desses dois clubes, né, do Fla-Flu. Então, essa expectativa é gigante para que a gente tenha esses dois times se enfrentando. Olhar por que pode ser aí um Atlético Paranaense Internacional, mas acho mais difícil que isso aconteça, pelo equilíbrio que tem, pela dureza que são os dois confrontos. E só registrar para a galera também, dias entre o dia... Primeira e segunda semana de agosto, né? Entre dia 1 e dia 3 de agosto, os jogos de ida. Entre os dias 8 e 10 de agosto, os jogos de volta, tá? Cara, grandes confrontos. Libertadores é desse jeito. Logicamente, nunca vai ter jogo fácil. Nunca vai ter, assim, uma situação tranquila para ninguém. E no dia 4 de novembro, né? No dia 4 de novembro, a gente vai ter a grande final da Libertadores no Maracanã. E aí a gente vai conhecer o grande campeão da competição. Gostou do sorteio para o seu time? Achou que seu time tem mais ou menos chances de passar? O que você pensa desse mata-mata da Libertadores? Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.